Oi você, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou o Samuel dos Santos. Não que isso importe muito, afinal de contas, ter esse nome não é uma grande coisa. Mas enfim, eu sou músico, sou produtor musical, minha formação acadêmica é em licenciatura em matemática. Pode parecer um pouco estranho, mas eu gosto muito de matemática e de artes também. Além disso, eu sou um grande amante das ciências sociais. É assim que eu costumo me apresentar. Nesse podcast aqui, a gente vai conversar bastante, espero eu, sobre produção musical, de maneira geral. Também quero falar um pouco sobre inspirações. Para você que curte produção musical, para você que está no mundo das artes, aí, seja ela qual for, mas em especial a música, a gente vai conversar bastante sobre inspiração musical, sobre como produzir, sobre como escrever, se você gosta de escrever, como compor. Coisas que talvez eu não seja o cara ideal para falar sobre isso, mas a gente vai conversar, né, cara? Nada como conversar um pouquinho sobre essas coisas. Além de falar sobre produção musical, também devo falar um pouco sobre o meu estilo de vida, sobre as minhas convicções, as coisas que eu acredito. Pouco sobre política, afinal de contas eu não sou muito bom falando sobre isso, mas quem sabe uma hora ou outra a gente conversa um pouco também sobre isso, certo? No episódio de hoje, nada muito especial, a gente vai falar um pouco sobre a minha pessoa, vamos conhecer mais quem é esse tal de Samuel que vos fala, certo? Então é isso, vamos começar o nosso episódio de hoje. Bom, eu toco alguns instrumentos musicais há um bom tempo. Eu comecei, bem dizendo, a música numa idade nova o suficiente para eu não conseguir lembrar exatamente quando foi. Mas algo como com 6 anos de idade, mais ou menos. Né? Venho de uma família religiosa, meus pais, na minha infância, eram pastores de uma igreja evangélica, então sempre tive contato com instrumentos musicais dentro do prédio dessa igreja. Por muito tempo eu estudei bateria, toquei bateria por alguns anos na minha vida, na minha, digamos, primeira infância, talvez, aliás, segunda infância, na adolescência, nessa época aí, né? Toquei bateria acho que dos 8 anos até os 11, mais ou menos. Eu não era muito velho, não tocava muito bem também, mas acho que para a proposta da época era o que bastava, né? Por muito tempo só toquei bateria, já tinha uma noção razoável sobre o violão, meu pai tocava violão, então eu acabei aprendendo um pouquinho também, mas não era meu instrumento de paixão, digamos assim. Eu curtia mais tocar bateria mesmo. Na verdade, até hoje eu sou um pouco apaixonado por tocar bateria. Mas logo depois que eu me sentia assim seguro na bateria e tal, já tocava semanalmente bateria, eu sentia a necessidade de tentar aprender uma coisa que tivesse um pouco mais a ver com melodia e menos ritmo. E aí eu já tinha um violão em casa, tinha uma guitarra acessível lá, decidi então começar a aprender a tocar violão, além do que eu já sabia. Estudei violão por um bom tempo, estudei com alguns professores, também estudei bastante tempo sozinho e tal. Comecei a tocar nessa mesma igreja por um bom tempo, depois fui para guitarra, toquei um pouco de guitarra também, mas nada de muito especial. Enfim, de maneira geral, eu sou aquele brasileiro músico médio, né? Aquele cara que cresceu na igreja, aprendeu a tocar muita coisa lá e tal, e depois foi expandindo seus horizontes para fora do meio religioso também. Eu sou esse cara. Hoje eu toco baixo numa banda, na verdade, não sei se posso dizer que é uma banda, né? Mas de maneira geral é uma banda. Mas é numa outra igreja agora, né? Meus pais não são mais pastores, eu sou de uma outra igreja e sou baixista na banda dessa igreja. Eu toco lá já tem uns, sei lá, 7 anos, 8 anos. Cheguei lá tocando violão e depois fui pro baixo, estou no baixo até hoje. Não me considero um baixista de excelência, mas acho que dá para resolver, né? De maneira geral, é isso, cara. Assim, não sou formado, como já falei no começo do episódio, em música. Na verdade, minha formação é em matemática. Mas eu acredito que a arte ela tem uma especificidade que é a seguinte: você não necessariamente precisa ser um acadêmico da arte para poder entender sobre a arte. Porque eu acho que a arte ela vem mais de dentro do que de fora, saca? Então, acredito que dá para conversar sobre arte mesmo sem ter essa formação acadêmica. Bom, se você não sabe enquanto você está ouvindo esse podcast, eu estou fazendo uma live no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, recomendo que faça. Nessa live, eu pedi para o pessoal que me segue no Instagram fazer algumas perguntas. E aí eu vou responder essas perguntas agora. Algumas falam sobre mim, outras não. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Bom, a primeira pergunta que me fizeram aqui no Instagram é a seguinte: quais são as minhas inspirações musicais? Cara, isso é difícil de falar sobre. Porque eu sou o tipo de cara que gosta de ouvir bastante coisa, sabe? Coisa diferente. E eu não consigo dizer pra você até que ponto essas coisas me influenciam. Mas eu sei que influenciam muito, sabe? Eu cresci escutando bastante rock,
na minha segunda infância, digamos assim. Mas por um grande período da minha vida eu também fui o cara do rap, né? Eu cresci, bem dizer, na periferia aqui do Rio de Janeiro, um tempo na Zona Sul do Rio e um tempo na Baixada Fluminense. E, então rap era uma coisa que era muito latente na minha vida naquela época. Eu fiquei uns 4, 5 anos escutando bastante rap. Então, isso certamente me influencia hoje, é uma das minhas inspirações. Tem bandas assim que são muito especiais na minha vida que eu sei que me influenciam muito na forma como eu escuto música e na forma como eu produzo música e arte de maneira geral. Uma banda que me influencia muito até hoje, né? Eu comecei a escutar na infância de maneira recreativa e hoje eu escuto de maneira ativa, assim, realmente tentando entender os processos criativos dessa banda, que é a Fresno. Uma banda... Algumas pessoas têm um certo preconceito ainda com a banda, eu não entendo muito bem o porquê, mas é uma banda que me influencia muito hoje em dia ainda no modo de produzir, no modo de pensar. Se eu fosse elencar assim, uma inspiração musical próxima da gente, assim, de maneira geral, acho que a banda Fresno seria a minha principal inspiração musical hoje para produzir. Mas não dá para dizer que seria majoritariamente, sabe? Tem tanta coisa, tudo que eu escuto me influencia de alguma maneira e eu só vou perceber isso depois de ter produzido alguma parada, sabe? Eu escuto uma banda hoje e aí daqui a 2 semanas eu vou escrever uma música ou vou produzir a música de alguém e eu percebo nessa música produzir elementos que eu tinha ouvido na banda que eu estava ouvindo na semana anterior, enfim. Eu tenho essa dificuldade de tentar dizer até que ponto o que eu escuto me influencia e quais são exatamente as minhas inspirações. É um processo que eu não sou tão ativo nisso, isso só acontece. Bom, é isso. A galera mandando as perguntas aqui, na verdade, mais comentário, né? Tranquilo. Fala aí, Bolinho. O Bolinho é da época do rock, né? Porque escutava os rock pesadão, o Bolinho tava lá com a gente. Que loucura, né, cara? Como o tempo passa. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Pô, essa pergunta aqui é especial. Alguém me perguntou aqui no Instagram também por que eu não gravo cover de baixo, cover de contrabaixo. É uma pergunta um pouco complicada de se responder, na verdade. Talvez eu nunca tenha parado para pensar sobre isso. Na realidade, eu acho que eu não gravo cover de baixo porque eu não me considero um baixista exemplar, sabe? Aquele cara que você vai procurar no YouTube o cara tocando para ver, pô, vamos ver o que esse cara fez aqui e tal, para ficar legal. Eu não me considero esse cara. Mas poderia gravar também sem o menor problema. Eu acho que eu não gravo por falta de vontade mesmo, assim. É só questão de pegar e gravar. Não teria por que não gravar, também não tem muito motivo para gravar, não, na verdade. Mas, enfim, só nunca tinha parado para pensar mesmo nessa possibilidade. Alguém também me perguntou quando surgiu o meu interesse por produzir. Essa também é outra pergunta um pouco complicada de se responder, porque esse interesse ele foi um interesse que ele chegou até mim em ondas, sabe? A primeira vez que eu pensei em produzir música, eu estava no ensino médio ainda, eu devia ter por volta de 16, 17 anos, e na época eu não sabia muito por onde começar. Eu tinha instalado no meu antigo computador o Audacity, não sei, eu não consigo falar em inglês as coisas que eu aprendi o nome antes de falar inglês. Mas eu tinha o Audacity no meu computador e aí eu achava que ele era o baita programão de produção musical. Não que seja ruim, mas eu acho que ele não atende bem, né? Dependendo do tipo de produção que você vai fazer. E eu tinha esse programa na época e tentei produzir algumas coisas, mas o resultado não ficou nem 10% do que eu queria que fosse. Por algum motivo eu deixei de tentar produzir naquela época. Ou também não tinha muito norte, eu não tinha, minha network não tinha produtores, então eu também não sabia muito bem por onde começar. E o YouTube para produtores na época também não era muito ativo, não era muito bom, não tinha muita informação lá. Então eu me senti sem norte mesmo na época e acabei parando. Mais recentemente, há mais ou menos 2 anos atrás, eu voltei a ter esse interesse por produção musical. E aí, só que nesse novo momento eu já tinha uma rede de amigos um pouco mais próxima do que eu precisava para poder ter por onde começar. E aí, isso há uns 2 anos atrás, eu decidi então que eu ia começar a produzir. Foi quando eu comecei a comprar meus equipamentos, eu fui comprando aos poucos. A princípio, na produção musical, eu comecei produzindo multitracks. Se você não está acostumado a ouvir sobre multitracks são aquelas multipistas, é difícil dizer isso, né? Que bandas costumam utilizar quando tocam ao vivo, sabe? Vamos supor que uma banda tenha gravado uma música e nessa gravação são 3 guitarras tocando, mas a banda só tem um guitarrista. E aí você precisa, para fazer no ao vivo ficar tão legal quanto na gravação, você precisa que as outras 2 guitarras estejam soando também no PA enquanto você estiver tocando. Aí o meu trabalho na produção musical até então era era gravar essas outras 2 guitarras, se fosse necessário, ou pegar então os áudios originais e
colocar ele dentro de uma multipista para quando a banda fosse tocar, ela dispararia essas multipistas junto com a banda tocando, e aí todos os elementos que eles não eram capazes de reproduzir no palco pudessem soar como se fosse na gravação. É basicamente isso. Então, eu fiquei muito tempo, assim, no começo da minha carreira de produtor musical, produzindo só multitracks. Inclusive, até hoje ainda produzo. Como eu toco numa banda que usa muita multitrack, eu acabo naturalmente produzindo para o meu uso pessoal. Claro que essas que eu produzo eu acabo também comercializando, mas, de maneira geral, eu produzo mais para mim mesmo agora, as multitracks. Mas foi assim que eu comecei na produção musical. Hoje eu já produzo outros artistas, mas isso é um processo recente assim, na minha vida. Produzir outras pessoas é uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo. Bem dizer. E é isso, acho que eu respondi a pergunta, espero que tenha respondido. Vamos ver, próxima pergunta aqui. Essa pergunta aqui eu separei para não responder. Pode não fazer sentido, mas também faz. Alguém me perguntou sobre Mac versus Windows, falar sobre produtividade. E essa aqui é uma pergunta que eu me recuso a responder, cara. Porque eu acho que essa conversa sobre Windows versus Mac é uma conversa que segrega muito o meio musical. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem como ter um Mac em casa e é complicado. Quando você diz assim, mano, tem coisas que só dá pra fazer com Mac, que só vai fazer com Mac, pode ser que seja verdade. Mas se você chega falando isso, você meio que inibe as pessoas de avançarem nas carreiras delas. Então, sempre que alguém pergunta assim, Mac ou Windows, eu não respondo. Eu hoje estou aqui com o Windows aberto e gosto muito de usar. As últimas músicas que eu produzi foram no Windows, mas se fosse no Mac também, e aí? Sabe? Então, eu acho que é uma discussão que não vale a pena entrar. Não que realmente não tenham diferenças, mas que eu acho que não vale a pena. É melhor o produtor descobrir sozinho. Descobre sozinho que é mais legal. Como eu comecei na música, essa aqui eu já respondi, né? Respondi no começo do podcast. E o que eu mais gosto de produzir? Bom, o que eu mais gosto de produzir? Sei lá, cara, eu gosto de produzir arte. Eu não... Tem coisas que eu não gosto de produzir. Acho que é mais fácil dizer isso. Por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de produzir, não é por não gostar, é por não ter muito recurso. Eu evito produzir bandas ou músicas que tenham muitos elementos acústicos, por exemplo, uma bateria acústica. Recentemente, a gente gravou aqui no estúdio algumas linhas de bateria do Lucas Gonçalves. Ficou legal, tá? Até gostei do resultado. Ele também, mas dá uma trabalheira desgraçada. O meu estúdio aqui é pequeno, é um cômodo 3x4. Então, para trazer uma bateria aqui para dentro, ou para ter uma bateria aqui dentro, é complicado. Porque meu estúdio, na verdade, é um home studio, né? Então, não é que eu não gosto de produzir, é que eu evito produzir porque acaba dando um pouco mais de trabalho do que eu gostaria. Não que eu não goste do trabalho, mas é que vira uma bagunça mesmo, cara. Você tem que ver como é que fica isso aqui. Enfim. Mas, de maneira geral, eu gosto de produzir arte. Assim, se o cara tem uma parada legal para mostrar e quer mostrar de alguma maneira, eu tô aqui para auxiliar, sabe? Para ser o meio do caminho aí. O cara que vai pegar o artista e lapidar junto com ele o produto artístico dele, sabe? Eu gosto de fazer isso independente do estilo. Mas, recentemente, eu estou produzindo um pouco de rap, porque é a demanda que está surgindo. Mas, assim, eu gosto de produzir tudo. O que tiver a produzir, se tiver ao meu alcance, a gente vai fazer, com certeza. Inclusive, na semana passada, eu estava produzindo um teaser para o Instagram, no Instagram aqui da Baixada. Então, tipo, nem música era, mas eu considerei como um produto artístico e falei, vai ficar legal, vamos fazer. Enfim. Mas é isso. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Aparentemente não tem mais. Não sei se vocês fizeram perguntas aqui. Deixa eu ver. Não, vocês também não fizeram. Peraí. Pensa em produzir clipes ou algo assim? Produzir clipes. Cara, eu gosto um pouco de produção de vídeo, mas eu não me sinto qualificado o suficiente para isso. Eu acho que não penso. Sim, pelo menos não a princípio. Não me passa pela cabeça a possibilidade de gravar clipes. É isso, não tem muito o que dizer. Bom, então é isso. Um episódio não muito produtivo, não muito assertivo. A ideia aqui era só realmente me apresentar, responder algumas perguntas do pessoal do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, no Facebook, enfim,
Dá um corre aí, você vai encontrar os links todos aqui embaixo. Na real, eu não sei muito bem aonde você vai encontrar esses links, não, mas você vai encontrar em algum lugar, isso eu tenho certeza. Tudo bem? Se você gosta de produção musical, se você quer aprender mais sobre produção artística, sobre arte de maneira geral, talvez esse é um lugar muito legal para você estar. Então não deixe de se inscrever aqui na nossa podcast, também não deixe de se inscrever lá no canal. Tô tão acostumado a falar esse negócio de inscrever no canal que eu até fico meio confuso. Enfim, e até acho que na próxima semana, tá beleza? Valeu, um abração. E é isso aí, cara. Fica com Deus. Se cuidem. Coronavírus.